Atos dos Apóstolos, capítulo 2, faremos a leitura do versículo 14 ao versículo 36. Assim diz a perfeita palavra de Deus. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim envia sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos uma vez mais, irmãos. Pai amado, nós te agradecemos, porque Tu és bom, Tu és gracioso, Tu és misericordioso, Pai. Pai, nós te agradecemos por termos o privilégio de estarmos juntos, reunidos nesta manhã, como igreja Tua, como uma parte do corpo de Cristo, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tamanho privilégio. E diante de tantas graças que o Senhor derrama sobre nós, dia após dia, sendo a maior delas a salvação em Cristo Jesus, nós pedimos ainda mais uma graça nesta manhã, Pai, que nos capacite a compreender a Tua palavra, que ela, Senhor, cause transformação em nós, mude nosso ser e cause transformação através de nós, Pai, para que nós frutifiquemos e glorifiquemos o Teu nome, Senhor, porque Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador e Mediador, nós oramos. Amém. Irmãos, tem 3 coisas que se espera de todo cristão. E eu não sei se vocês já repararam, mas as 3 coisas mais básicas do cristianismo, ao mesmo tempo, são as mais desafiadoras.
Porque o que se espera de todo cristão? Que o cristão leia a Bíblia, ore e pregue o Evangelho com a sua própria vida e com a palavra de Deus. Mas é sempre um desafio para o cristão manter uma rotina de oração contínua. É muito difícil para os cristãos manterem uma rotina de leitura da palavra de Deus, de guardar aquele tempo devocional. Muitas vezes, quando nós conversamos com outros cristãos, nós notamos essa dificuldade. Se perguntamos para alguém, você ora todo dia? Geralmente a pessoa fala, eu oro quando estou fazendo alguma coisinha em algum momento do meu dia. Mas você tem um momento separado para orar? Todo dia? Poucos cristãos o têm. Se fazemos a mesma pergunta a respeito da leitura da palavra, normalmente a resposta é a mesma. Eu leio algum versículo, normalmente nas redes sociais, pela manhã, ou que a Bíblia, o aplicativo da Bíblia me mostra, mas você tem uma rotina, um tempo no seu dia para você ler a palavra, meditar naquela palavra? Poucos o têm, e isso é um desafio para todos nós, eu me incluo nisso. Cristo me alcançou há 21 anos atrás, mas ainda hoje eu preciso sempre me disciplinar para manter essa rotina de leitura da palavra e essa rotina de oração. E quando se fala de evangelismo, irmãos, a situação também é bem parecida. Poucos cristãos têm um dia a dia de evangelismo, uma vida intencionalmente evangelística. Poucos são aqueles que têm essa habilidade ou o desejo de evangelizar. Na verdade, o desejo, acredito que a maioria dos cristãos tem, porque todo aquele que é cristão, que é nascido de novo, ele tem naturalmente o desejo de anunciar o evangelho. Mas muitos têm muitas dificuldades em fazê-lo. Há sempre aquelas perguntas, como evangelizar? O que eu devo falar? Como que eu começo uma conversa com alguém? Como eu supero as minhas dificuldades? Eu sou muito tímido, eu tenho vergonha. Mas se eu falar de Jesus no meu trabalho, qual vai ser a reação dos meus colegas? Qual será a reação do meu patrão? O que vai acontecer se eu começar a falar de Jesus? E se eu tentar evangelizar e falar alguma bobagem? E nisso, muitos preferem simplesmente ficar calados, não dizer nada, ou de vez em quando dizer Deus te abençoe, Deus é bom. Até mesmo evangelizar é um desafio para nós cristãos. Mas nós veremos na palavra de Deus hoje, sob o tema Lições de Evangelismo na Primeira Pregação, algumas lições de como nós podemos pregar a palavra de Deus. Nós vamos ver a importância de defender a fé, de anunciar a Cristo e de usar as Escrituras. E nós vemos isso acontecendo no primeiro discurso de Pedro. É a primeira pregação do Evangelho depois que Jesus subiu aos céus. E é muito interessante porque Jesus já havia dito que derramaria o Espírito Santo, poder sobre eles, justamente para que fossem testemunhas, para que falassem a respeito de Cristo aos outros, a todas as nações, desde Judeia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. E a forma como começa o texto já é uma grande lição para nós, de como nós devemos primeiramente defender a fé. No contexto, o dom do Espírito Santo havia sido derramado, os homens começaram a falar em línguas, os outros começaram a ouvir cada um no seu próprio idioma, e aí alguns começaram a zombar daquela situação. Começaram a dizer que estavam todos embriagados, que estavam todos bêbados, porque estavam ali anunciando as maravilhas de Deus, e muitos não compreendiam. E diante daquilo que o homem não compreende, muitas vezes ele começa a zombar. E diante dessa situação, uma lição importante de defender a fé. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vides pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Diante daquela situação, Pedro se levantou com os demais apóstolos.
E essa já é a primeira lição. Nós, para defendermos a nossa fé, precisamos também nos posicionarmos. É necessário que a gente se levante para pregar o Evangelho. Pedro estava ali com os demais apóstolos, vendo aquela situação acontecendo, aquela maravilha de Deus, as maravilhas de Deus sendo anunciadas em diferentes idiomas, e ele viu que o pessoal começou a zombar. Ele poderia ter ignorado aquilo, poderia ter permanecido sentado, poderia ter dito: Deus é soberano e Ele faz o que Ele quiser com estes homens. Poderia até tê-los amaldiçoado diante daquela situação. Era uma situação de risco, porque Jesus havia sido crucificado havia pouco tempo, e testemunhar a respeito de Cristo naquele momento era algo perigoso. Mas mesmo assim, Pedro se levanta com os demais apóstolos. E nós, irmãos, também precisamos nos levantar no dia a dia. Começa com uma postura nossa, de desejar pregar o Evangelho. Zombam da nossa fé o tempo todo, em muitas circunstâncias. Quem aqui nunca ouviu uma zombaria, um gracejo a respeito do Evangelho? Nós vemos isso na televisão, nas rodas de conversa dos amigos, em todo lugar. Quantas pessoas, por exemplo, você já não viu zombando da história da Arca de Noé? Eu já vi muitos. Tem filmes zombando da história da Arca de Noé. E muitos falam para nós: como você acredita nisso? Como você acredita nessa história da Arca de Noé? Ah, como você é bobinho, como você acredita nisso? E muitas vezes nós ouvimos esses gracejos e deixamos passar. Aliás, um detalhe interessante: na semana passada estava vendo as notícias e vi a notícia de que teriam encontrado indícios da Arca de Noé. Eu não sei se os irmãos viram esta notícia também. Muito interessante. No Monte Ararat, porque afinal de contas lá que a Bíblia diz que estaria a arca, encontraram vestígios de frutos do mar numa formação rochosa semelhante a uma arca, e vestígios de atividade humana de cerca de 5.000 anos atrás naquele local, e suspeita-se que seja a arca. Para muitos isso foi mas para nós cristãos nós dizemos: é óbvio, já sabíamos. A palavra nos diz. Muitos tentam zombar da nossa fé, e nós precisamos estar prontos para defender a fé. O próprio Pedro disse mais à frente, sua primeira carta, que nós precisamos sempre estar prontos para dar a razão da esperança que em nós habita. Nós precisamos estar prontos para falar a respeito de Cristo, para defender a fé. E foi isso que Pedro fez aqui com os demais apóstolos. E ele começou citando o profeta Joel para aqueles homens. Joel, capítulo 2, mostrando como aquilo que estava acontecendo não dizia respeito a homens embriagados, mas ao cumprimento de uma profecia. Ele diz que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Isso quer dizer que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre todos aqueles que crescem em Cristo, sem fazer distinção de classe, de família, de nação, de etnia. E você já parou para pensar que você já está vivendo nos últimos dias? E que os últimos dias, portanto, já estão acontecendo desde aquele momento. Pentecostes inaugurou os últimos dias. Porque quando Joel fala estas palavras, ele não inclui no discurso dele, na palavra do Senhor, essa expressão nos últimos dias. Ele diz simplesmente depois disto. Mas Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, já diz para todos aqueles que estão ali ouvindo: nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias desde aquele tempo. Muitos cristãos ficam preocupados com os sinais dos fins dos tempos, ficam preocupados: olha, começou uma guerra em Israel, será que o mundo vai acabar agora? Será que agora é o fim? Eu acho que agora nós estamos vivendo nos últimos dias, porque agora estamos ouvindo de guerras, teve a Covid, é os últimos dias. Mas os últimos dias já começaram ali no Pentecostes, com o derramar do Espírito Santo, com a ascensão de Cristo, com o Senhor preparando a sua igreja para testemunhar a respeito de Cristo,
a todas as nações, a todos os povos. E ele continua falando a respeito dos últimos dias, e a partir do versículo 19 até o versículo 20, ele fala do dia do Senhor. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O céu se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Ele inicia falando dos últimos dias, em seguida ele aponta para algo que ainda viria de acontecer, algo do futuro, o dia do Senhor. Você sabe qual é o dia do Senhor? O dia do Senhor é, de fato, o domingo em que nós estamos reunidos como igreja para adorar a Deus, para ouvir da sua palavra, mas o dia do Senhor também diz respeito ao dia em que Cristo voltará para julgar a todos. Esse é o dia que nós aguardamos ansiosamente. Todo cristão aguarda ansiosamente o dia da volta do Senhor. E aguardamos esse dia sem temor algum. Muitos cristãos têm medo do telão que vai ter no dia do julgamento do Senhor, no dia do Senhor. Porque vai ter um telão, e naquele telão vai aparecer os pecados de todo mundo, e o Senhor vai julgar a todos de acordo com seus pecados. E muitos crentes têm medo de se envergonhar no dia do Senhor. Mas no dia do Senhor, você não precisa se preocupar, meus irmãos, porque nós já fomos justificados pelo sangue de Cristo. O Senhor, ao olhar para nós, não vai ver em nós pecado algum, mas vai ver em nós as vestes que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Vai olhar para nós e não vai ver as nossas obras más, as coisas más que fizemos, mas vai olhar e ver as obras de Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Por isso nós aguardamos ansiosamente o dia do Senhor, um dia em que estaremos com Ele perpetuamente. E assim, Pedro faz a defesa da fé, mostrando aqueles homens que, de acordo com as Escrituras nas quais eles mesmos acreditavam, aquilo que estava acontecendo era um evento dos últimos dias, e ao mesmo tempo ele anuncia o futuro, falando do dia do Senhor. E note como ele faz isso como uma ponte para aquilo que viria a seguir. Porque para nós a defesa da fé, que também é conhecida como apologética, está também ligado ao evangelismo. É algo que nos prepara para anunciar Cristo. Às vezes você escuta uma zombaria como essa do exemplo da Arca de Noé, e você pode ir lá e defender a fé e dizer, não, as Escrituras estavam certas. Até mesmo a ciência reconhece agora que as Escrituras estão certas. A palavra de Deus está sempre certa. Mas a apologética não pode parar aí. A defesa da fé não pode parar aí. Pedro explicou para aqueles homens o que estava acontecendo, que ninguém estava embriagado, mas era o derramar do Espírito Santo. Você já pensou se Pedro tivesse parado ali? Se ele tivesse explicado, não tem ninguém embriagado aqui não. Isso que vocês estão vendo é um sinal dos últimos dias. O próprio profeta Joel já havia falado a respeito disso. Talvez aqueles judeus que estivessem lá, ao escutar as palavras de Pedro, dissessem, então é isso que está acontecendo. Então agora nós estamos de fato nos últimos dias. É isso, são os últimos dias, hein? Então talvez o Messias esteja vindo, porque já são os últimos dias. Talvez algo assim pudesse acontecer, se Pedro tivesse parado ali. Muitas vezes, irmãos, nós paramos, defendemos a fé e paramos. Às vezes chega a dar até um desespero quando vemos alguma entrevista de alguns apologetas que são chamados em podcasts e coisas do tipo para defender a fé. E eles fazem um trabalho maravilhoso defendendo a fé, o que é de fato muito importante. Mas às vezes é desesperador ver que param ali, não continuam, não anunciam a Cristo. Já vi alguns sendo chamados, por exemplo, para defender o criacionismo, debatendo com ateus que defendem o evolucionismo, e eles vão e defendem, fazem um trabalho maravilhoso, falam a respeito do design inteligente, de todas as evidências, e é algo muito interessante, a gente assiste e dá gosto de ver, porque é muito bom, demonstrando, a racionalidade sim na fé cristã, a fé cristã é uma fé racional, e é muito bom, e você fica esperando, e alguns param ali, não anunciam Cristo,
não anunciam as palavras de vida, não anunciam a salvação em Jesus. Porque se você parar ali, muitos podem até dizer, tá bom, pode ser que exista uma força superior que fez o design de todo mundo, tá bom, tudo bem, eu admito, talvez a Terra tenha sido criada por alguém, mas que alguém? Quem? Que força poderosa é essa? Que isso? Não podemos parar, irmãos. Defendemos a fé, precisamos fazer como Pedro, que é o segundo ponto. Primeiro, defenda a fé. Segundo, anuncie a Cristo. Fale de Cristo a tempo e fora de tempo. Nós precisamos anunciar as palavras do Senhor. No versículo 21, depois de falar do dia do Senhor, Pedro diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele continua dizendo para aqueles homens: será salvo no dia do Senhor aquele que invocar o nome do Senhor. E aí ele começa a dizer: que nome é este? Qual é o nome a ser invocado? Quem é o Senhor? Versículo 22, varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Ele começa a falar de Jesus a respeito de sua vida e ministério. Ele começa a dizer qual é o nome que precisa ser invocado. É o nome de Jesus. Ele é o Messias esperado. Ele é o Salvador. E ele começa a anunciar isso, falando a respeito do ministério de Jesus, da forma como Jesus viveu, dos milagres que foram realizados e que foram testemunhados por muitos daqueles que ali estavam naquele momento. Haviam visto os milagres de Jesus, muitos haviam ouvido falar destes milagres. E Pedro diz: sim, Jesus é o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Sim, porque veja o ministério de Jesus, veja a forma que ele viveu. Ninguém poderia ter feito os milagres que ele fez se não fosse este o Salvador, se não fosse este o Messias prometido. Vida e ministério de Jesus. Depois ele fala também da morte de Jesus. Versículo 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Olha que interessante, ele fala da vida de Jesus, fala da morte de Jesus, e ele fala isso sem tornar a mensagem suave para os ouvintes. Ele deixa bem claro: vós o matastes. Vós o matastes. Foram vocês que o crucificaram. Muitas vezes, irmãos, quando estamos evangelizando alguém, nós temos tanto cuidado para não ofender, temos tanto cuidado para não gerar nenhuma situação difícil para nós. Escolhemos as palavras com tanto esmero. Por isso, muitos, quando estão evangelizando, eles colocam foco em palavras assim: Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer te dar algo novo, Jesus quer transformar o seu casamento, Jesus quer te dar bens materiais, Jesus quer te dar alegria. Mas este é de fato o teor do Evangelho? Podemos ver na pregação da palavra, aqui em Pedro, que a palavra é uma palavra de confronto. Vós crucificastes. Evangelizar é pregar o Evangelho de Cristo, é pregar as boas novas de Jesus Cristo. Mas antes das boas novas, tem as más notícias. E nós começamos pelas más notícias. Que mais notícias? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Essa palavra que Pedro disse ali aos judeus se aplica também a mim. E se aplica também a cada um de vocês. Vós, foi você que crucificou a Cristo Jesus, porque foram os nossos pecados. Foi por causa dos nossos pecados que Jesus foi morto na cruz.
E como parte dessa má notícia, algo mais que é necessário que seja dito. O salário do pecado é a morte. E o que eu e você, meus irmãos, merecemos é o inferno, é a morte, é a condenação. Inferno, uma palavra forte que muitos até evitam dizer. Muitos hoje tentam até dizer que tal lugar não existe, na tentativa de suavizar o Evangelho. Ah, não, o inferno não existe não, você vai morrer e vai acabar se você não for um eleito, se você não for o cristão. Mas o inferno é real e faz parte da má notícia. O salário do pecado é a morte. Pedro não suaviza. Ele diz para aqueles homens: vocês crucificaram. Ele foi morto por mãos de homens maus, por mãos de homens iníquos. Mas ao mesmo tempo que ele fala da responsabilidade daqueles homens, ele fala da soberania de Deus, porque isso aconteceu pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Deus é soberano. A morte de Jesus não foi um acidente. A morte de Jesus não aconteceu por acaso, mas foi algo determinado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor, porque Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Aqueles homens maus que crucificaram a Cristo o fizeram cumprindo a vontade do Senhor, mas a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, não anula a minha e a sua responsabilidade. Nós somos responsáveis diante de Deus pelos nossos pecados, por tudo aquilo que nós fazemos. Mas, após falar das más notícias, ao anunciar Cristo, Pedro também fala das boas notícias. No versículo 24 ele diz: ao qual, porém, Deus ressuscitou também os grilhões da morte, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Aí, meus irmãos, começa a boa notícia. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sim, Jesus foi morto pelo meu pecado e pelo seu pecado, mas a morte não pôde vencê-lo. Cristo venceu a morte porque Ele é Deus. Ele venceu e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Vivo está e voltará, meus irmãos. Ele está vivo. Ele vive, e essa é a boa notícia, porque Ele vive, nós também podemos viver. Porque Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ressuscitaremos com Ele. A vida para todo aquele que nele crê. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a maravilhosa notícia. Estas são as boas novas do Senhor. Cristo ressuscitou, está vivo, e antes de subir aos céus ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim, meus irmãos, defenda a fé, levante-se, tenha a postura de ser um defensor da fé. Isso vai te colocar em problemas muitas vezes, vai trazer dificuldades para você muitas vezes, mas nós não podemos ser negligentes. Precisamos aproveitar as oportunidades e pregar o Evangelho. Defenda a fé, anuncie Cristo, nunca deixe de falar de Jesus, nunca deixe de falar desse Evangelho, nunca deixe de apresentar as más notícias e as boas notícias para todos aqueles que você puder. Aprenda a fazer isso de uma forma prática e simples. Fizemos recentemente na nossa igreja uma EBD sobre apologética, e seguindo um livro do Alistair McGrath, fizemos uma atividade de resumir o cristianismo em 5 minutos. Você conseguiria resumir o cristianismo em 5 minutos? Depois dessa atividade, nós subimos o nível. Resumir o cristianismo em 30 segundos. Claro que você não vai explicar todos os detalhes do cristianismo em 30 segundos. Mas normalmente, irmãos, 30 segundos é tudo que nós temos numa conversa num corredor, na fila do mercado, no dentista, enquanto aguardamos ser atendidos. Muitas vezes, temos um pequeno espaço de tempo. Não dá tempo para você falar de predestinação, livre-arbítrio, não dá tempo de entrar em termos teológicos avançados.
Às vezes tudo que temos é 30 segundos. E é possível falar de Cristo em 30 segundos? Em 5 minutos? Meus irmãos, veja o que Pedro fez aqui. O discurso dele foi rápido, foi direto, e ele fez de uma forma que nós também devemos fazer, que é o nosso terceiro ponto. Use as Escrituras, use a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus. Pedro, depois de citar Joel na defesa da fé, ao explicar o evento que estava sendo visto por aqueles homens, ao anunciar Cristo, ele cita o Salmo 16 primeiramente, mostrando que as Escrituras apontavam para Cristo como o Messias, como o Salvador. Ele mostra nas Escrituras que Jesus é o Messias prometido, que do versículo 25 ao versículo 28, falando a respeito da ressurreição, como isso já havia sido profetizado anteriormente por Davi. Ele prega nas Escrituras. E depois ele cita também o Salmo 110, mostrando que Cristo é o Senhor até mesmo de Davi. Cite sempre a palavra de Deus. Uma forma fácil de fazer isso no evangelismo, pegue um versículo que você gosta bastante, pegue uma das parábolas de Cristo, pegue algum termo teológico usado por Paulo, escolha um versículo simples, pode ser este famoso que nós usamos tantas vezes: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em seguida, diga para a pessoa o quanto este Cristo mudou a sua vida, o quanto você foi transformado por crer em Jesus, o quanto os seus pecados foram perdoados porque você creu nesse Filho unigênito. Faça como Pedro, pregue a palavra. Há pessoas que dizem que pregar a palavra de Deus só funciona se você for evangelizar alguém que acredita na Bíblia. Se você for pregar para alguém que não acredita, para um ateu, por exemplo, não adianta citar as Escrituras. Você acredita nisso, meu irmão? Você acredita nisso, minha irmã? Eu discordo dos que pensam assim, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. A Bíblia, como nós dizemos sempre, ela não contém a palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra do Senhor. Romanos capítulo 10 fala sobre isso. Está escrito a partir do versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, versículo 17, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós subestimamos o poder que há na palavra do Senhor. Às vezes, nós confiamos muito na nossa capacidade de oratória, na nossa capacidade de convencimento. Às vezes, nós confiamos muito no quão simpáticos e carismáticos nós somos. Mas, na verdade, eu e você não temos o poder para converter ninguém. Ninguém. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela palavra do Senhor. A fé não é produzida por nossos achismos, ou por palavras bonitas, ou filosofias nossas. A fé é pela palavra do Senhor. Assim, meus irmãos, não deixe de anunciar a palavra de Cristo, a palavra do Senhor, de forma fiel e corajosa. Não tente suavizar as Escrituras, não tente mudar as Escrituras para torná-la mais aceitável ao ouvinte. Nós subestimamos o poder da palavra de Deus. Quantas vezes já não aconteceu comigo de evangelizar alguma pessoa e pensar: este camarada não vai nem ouvir o que eu estou dizendo. Quando eu era professor, eu tinha alguns momentos em que eu podia falar de Jesus na sala de aula, e eu lembro que eu tinha 2 alunos rappers que estavam fazendo aula de inglês porque eles queriam aprender a fazer rap em inglês. Em alguns momentos eu conseguia falar do Evangelho para eles. Um deles se mostrava aberto para ouvir o Evangelho.
O outro, certa vez, até disse para mim: Teacher, você acredita em Deus? Mas você é tão inteligente, eu pensei que você fosse ateu. Eu disse: por isso mesmo, porque precisa ser muito tolo para não acreditar em Deus. E sempre que falava de Jesus, ele ficava mais fechado, retraído, não falava nada. Algumas semanas atrás, através das redes sociais, tive a feliz surpresa de descobrir que ele hoje caminha com Cristo. Converteu, Cristo o alcançou, a palavra de Deus o alcançou. A palavra de Deus é quem tem poder. Não negligencie a palavra, irmão. Não tente escolher, para este eu vou pregar, para aquele não. Aquele ali, aquele tem cara que vai me ouvir. Esse aqui acho que não vai me ouvir. Surgiu a oportunidade, pregue. Seja intencional. Uma coisa que eu aprendi maravilhosa enquanto estava no estágio na Argentina, no estágio da APMT, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, é a ser intencional. Ande com algum material evangelístico, na bolsa, no bolso, na mochila. Vai passar numa loja para comprar alguma coisa? Seja intencional. Olha aí uma oportunidade para pregar o Evangelho. Compre, entregue o material evangelístico, fale algumas palavras a respeito do Senhor Jesus. Seja intencional na sua vida. Aproveite as oportunidades que Deus te der. Levante-se, como Pedro fez. Não se cale. Pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo e de forma bastante fiel. No versículo 36, por fim, meus irmãos, Pedro diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Estejamos bem certos, irmãos, de que Cristo é o Senhor, de que Jesus é Deus. Você precisa estar certo disso, para que você seja capaz de transmitir o Evangelho. Confie na palavra de Deus, confie no Senhor, confie na ação do Espírito Santo. Ele sabe quem são os eleitos, nós não sabemos. E pregue a tempo e fora de tempo. Não tenha medo se você se acha tímido, incapaz de falar do Evangelho, porque Deus é capaz de usar os seus esforços, ainda que sejam os esforços mais tímidos e falhos, como os nossos. Deus é capaz de usar a mim e a você, porque o poder não está em nós, está na palavra de Deus. Na semana que vem, se Deus assim permitir, vocês verão o resultado dessa pregação. Pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. O resultado não depende de nós, o resultado depende de Deus. Muitos vão fechar a cara, muitos vão virar as costas para você, muitos vão continuar zombando de você, mas aqueles que são os escolhidos de Deus, em algum momento, se arrependerão de seus pecados e invocarão o nome daquele pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Assim, meus irmãos, levante-se, defenda a fé, anuncie a Cristo através das Escrituras. Este Cristo que nós anunciamos é o Cristo das Escrituras, segundo as Escrituras nos revela. Que assim seja, que o Senhor nos capacite a aproveitar todas as oportunidades para anunciar a Cristo Jesus. Amém.